Um termo que tem dado dor de cabeça aos engenheiros da Fórmula 1 em 2022 é o porpoising. O tema tem ligação direta com o uso do efeito solo, e ele foi visto também nos primeiros carros a utilizar essa fonte de downforce no final dos anos 70. Um deles foi o Lotus 80, um carro que sofria tanto com o problema que acabou descartado. Teria sido ele o pior erro de Colin Chapman? É o que vamos descobrir agora. Chapman era um visionário e sobre isso não há a menor dúvida. O britânico foi o primeiro a se utilizar de motores estruturais na Fórmula 1, o primeiro a utilizar radiadores laterais, o primeiro a utilizar asas nos carros. Anos depois, o britânico inovou mais uma vez, utilizando com sucesso o efeito solo, ganhando corridas e o título de 1978. A equipe vivia sua era de ouro e para 79 Chapman queria explorar o efeito solo ao seu limite. O efeito, como já foi explicado aqui no canal, funciona da seguinte forma. O assoalho do carro é projetado para explorar o princípio de Bernoulli. Segundo ele, quanto menor for o espaço para o ar passar em uma linha de corrente, maior será a sua velocidade e, de forma inversa, menor será a pressão. Imagine um tubo, por exemplo, com uma pequena área afunilada em seu interior por onde passa uma corrente de ar contínua. Por mais que o espaço na área afunilada seja menor, a quantidade de ar que precisa passar permanece sendo a mesma, então o ar é espremido e passa a maior velocidade. Nos carros de Fórmula 1, o conceito é aplicado curvando-se o assoalho. Uma parte dele é mais baixa e o ar fica espremido entre o chão do carro e o solo, enquanto que a outra parte é mais alta, abrindo espaço para o ar passar. O formato, se visto de lado, lembra uma asa de avião, e é por isso que os carros do final dos anos 70 e início dos anos 80 eram apelidados de carros-asa. Nos Fórmula 1 modernos, o efeito é alcançado com canais ou túneis que vão desde o começo do assoalho até o difusor. Como foi dito anteriormente, a equipe britânica foi a primeira a utilizar de forma efetiva o efeito solo com o modelo 78, utilizado ao final de 1977. Com a nova tecnologia angariando vitórias nas mãos de Mario Andretti, Gunnar Nilsson e Ronnie Peterson, era óbvio que outras equipes começariam a desenvolver os seus próprios carros-asa. Seguindo o sucesso de seu antecessor, o modelo Lotus 79 permaneceu forte e venceu corridas e o título de 1978 com Andretti. Mesmo com o sucesso, os adversários começaram a entender melhor o efeito e estavam chegando cada vez mais perto da equipe britânica. A Ligier venceu as duas primeiras corridas do ano com seu JS11, que também possui o efeito solo. A Renault, por sua vez, começava a apresentar resultados com seu motor turbo, transformando um projeto visto com descrença pelo paddock em pontos e vitórias. A Lotus precisava desenvolver a evolução do projeto e precisava fazer isso quanto antes. Foi nesse estado de tentar permanecer passos à frente dos adversários que surgiu o projeto do Lotus 80. O modelo proposto por Chapman levava a ideia do carro asa ao extremo. Sem aerofólios, com linhas suaves e com saias laterais indo do bico até a traseira, a ideia do britânico era a de aplicar o efeito com eficiência absoluta. O motor seria o mesmo Ford Cosworth da FV já utilizado, um motor pequeno, confiável, eficiente e fácil de se trabalhar. Devido ao projeto, nenhum espaço poderia ser desperdiçado. Isso significou o uso de um cockpit mais apertado, câmbio estreito para melhorar a saída de ar, suspensão interna, entre outros. Os engenheiros estavam entusiasmados. Eles acreditavam que seria possível fazer um carro adaptado a qualquer tipo de piso, a qualquer pista, ficando colado no asfalto, seja nas retas ou nas curvas. A ausência das asas não faria diferença, já que todo downforce viria do assoalho. Mas o projeto foi se revelando aos poucos um pesadelo aerodinâmico. As saias frontais localizadas no nariz foram descartadas porque não funcionavam como imaginado. A Lotus esperava ter o carro pronto para o GP da África do Sul, a terceira etapa do calendário, mas os problemas foram aparecendo e a estreia foi sendo atrasada corrida após corrida. Carlos Reutemann testou o carro, mas pediu para não correr com ele porque era inseguro. O argentino tinha razão, o carro sofria com o mesmo problema que os carros de Fórmula 1 atuais sofrem, o porpoising. A sucção gerada pelo assoalho devido ao efeito solo prende o carro no chão, mas em casos extremos ela pode fazer com que o assoalho chegue perto demais do asfalto. Quando isso ocorre, a corrente de ar que passa por baixo pode ser cortada ou mesmo interrompida, caso o assoalho encoste no solo. Quando isso ocorre, o carro levanta, já que não está sendo mais sugado para o chão. Levantando-se o suficiente, o efeito se repete, com o carro abaixando novamente e encostando no solo. A repetição do movimento provoca uma sequência de quicadas ou pulos no carro, semelhante ao movimento de nadar de um golfinho. Além do porpoising, havia ainda o problema com as ondulações. Quando o carro em alta velocidade passa por depressões ou ondulações significativas, a pressão gerada no assoalho do carro devido à curvatura se altera bruscamente, deixando de prender o carro no chão.
Por mais momentânea que seja, a mudança altera a forma como o carro se comporta em altas velocidades, especialmente se estiver nas curvas. Para piorar a situação, os chassis não eram duros o suficiente para aguentar todo o estresse, e por isso começavam a dobrar. Mesmo encontrando problemas, Chapman insistiu no projeto. Os engenheiros da Lotus sabiam que a teimosia do britânico era algo que não era possível de derrotar. Mesmo errado, Colin insistia no erro, tal como fez em 1969 com o Lotus 63 de tração nas 4 rodas, no Lotus 56 movido a turbina, um carro que também já apareceu aqui no canal, e em 1974 com o Lotus 76. Dada a insistência do chefe da equipe, o projeto seguiu em frente, e nos primeiros testes em Silverstone veio a preocupação. O Lotus 80 era muito instável aerodinamicamente, chacoalhando sem parar, e com seu downforce, que deveria ser o seu melhor atributo, se tornando algo totalmente imprevisível. Imediatamente, a equipe instalou asas frontais e traseiras, além de reforçar as suspensões para aguentar os trancos e melhorar o equilíbrio. Naquela época não havia simulação de computador, e o uso de túneis de vento não se compara com o uso atual, então mudanças abruptas como essas eram quase feitas sempre na base da boa e velha tentativa e erro. Quando o carro finalmente estreou no GP da Espanha disputado em Jarama, Mario Andretti conseguiu o terceiro lugar, ficando atrás da Ligier de Patrick Depailler e do seu companheiro Reutemann, que correu com o modelo anterior, o Lotus 79. A equipe percebeu que na medida em que deixavam as suspensões mais rígidas, como forma de tentar evitar o porpoising, as saias laterais funcionavam e o carro era tão sugado ao solo que o chassi começava a quebrar diante do estresse pelo qual passava. O pódio foi o único bom resultado que o modelo conseguiu. No GP seguinte, em Mônaco, Andretti largou na 13ª posição, 2 colocações atrás de Reutemann, e precisou abandonar na 22ª volta devido a problemas na suspensão. No GP da França, em Dijon-Prenois, Andretti largou novamente atrás de seu companheiro, e novamente precisou abandonar a prova, dessa vez devido a um problema nos freios. Após 3 corridas, Chapman enfim desistiu do projeto e recuou para o modelo 79, enquanto desenvolvia o Lotus 81 de linhas mais comuns. O problema detectado com o Lotus 80 permaneceu em sua mente, tanto que em 1981 o britânico tentou novamente uma ideia maluca, sob a forma do Lotus 88. O carro tinha 2 chassis e tinha como objetivo diminuir o efeito do chacoalhar no carro e na direção. Ainda no começo dos anos 80, os engenheiros da Lotus chegaram a uma ideia que acabou não recebendo o aval de Chapman. A proposta agora era de atenuar os problemas gerados pelo porpoising com o emprego de uma suspensão capaz de se adaptar aos desníveis do solo. O carro ajudaria o piloto a se regular de acordo com a altura e com os obstáculos, mantendo um nível ótimo de downforce. Na época, a tecnologia existente ainda não era suficiente para criar tal ajuda. Anos depois, a suspensão ativa finalmente foi empregada e deu à equipe, sob a direção de Senna, as últimas vitórias da lendária equipe Lotus na Fórmula 1. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!